7 de junho de 2025, sábado da 7ª semana do tempo da Páscoa. Meus queridos ouvintes da Rádio Rainha da Paz, sábado, que alegria nos encontrarmos. Fim de semana chegou, sintam-se todos bem acolhidos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Você que me segue na Rádio Rainha da Paz, continue acompanhando a nossa reflexão e depois a programação, 24 horas de música católica. Inclusive, quem já tem instalado o aplicativo da Rádio Rainha da Paz, compartilhe com mais pessoas. E você que me segue nas minhas redes sociais, não esqueça de curtir esse material e de compartilhar com mais pessoas, para a palavra de Deus, a reflexão da palavra de Deus possa chegar aos 4 cantos, né? E nós assim sejamos evangelizadores pelos meios digitais. Queridos, vamos iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 28, versículos do 16 ao 20, do 30 ao 31. Quando entramos em Roma, Paulo recebeu permissão para morar em casa particular, com um soldado que o vigiava. 3 dias depois, Paulo convocou os líderes dos judeus. Quando estavam reunidos, falou-lhes: Irmãos, eu não fiz nada contra o nosso povo, nem contra as tradições de nossos antepassados. No entanto, vim de Jerusalém como um prisioneiro, e assim fui entregue às mãos dos romanos. Interrogado por eles no tribunal, e não havendo nada em mim que merecesse a morte, eles queriam me soltar. Mas os judeus se opuseram, e eu fui obrigado a apelar para César, sem nenhuma intenção de acusar minha nação. É por isso que eu pedi para ver-vos e falar-vos, pois estou carregando essas algemas exatamente por causa da esperança de Israel. Paulo morou 2 anos numa casa alugada. Ele recebia todos os que o procuravam, pregando o reino de Deus. Com toda a coragem e sem obstáculos, ele ensinava as coisas que se referiam ao Senhor Jesus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos, um texto bastante informativo e com bastante conteúdo para nós colocarmos na nossa vida. Um texto muito gostoso de meditar, né? Vamos primeiro entender qual a situação. A gente tem que voltar um pouquinho nos dias anteriores, ontem e anteontem, né? Anteontem, a liturgia refletia os Atos dos Apóstolos e Paulo tinha sido preso. Por quê? Porque ele estava anunciando o nome de um tal Jesus, causando um pouco de confusão na religião judaica. Então ele foi preso, né? E aí, como ele é cidadão romano, ele poderia escolher ser julgado ou em Jerusalém ou em Roma. E ele escolheu ser julgado em Roma. Por quê? Porque Deus pediu para ele. Então, anteontem nós acompanhamos a leitura e no finalzinho do texto da leitura de anteontem, era Deus falando: Paulo, né? Assim como anunciaste a minha palavra em Jerusalém, desse testemunho de mim em Jerusalém, assim devereis também dar testemunho de mim em Roma. Então Deus mandou que ele fosse para Roma. Então ele pede para ser julgado em Roma, só que isso vai lhe custar o quê? Muito caro. Por quê? Porque ele vai ter que esperar, né, para ser levado até Roma, vai ter que esperar a agenda, né, do imperador romano para poder ser julgado. Isso demora, e aconteceu isso exatamente desse jeito. Paulo ficou preso, acho que 2 anos antes de ser levado para Roma. E ficou preso, né? Só que Deus mandou que fosse assim. E é verdade, né? Nós refletíamos isso anteontem. Aliás, ontem. Se Paulo talvez pedisse para ser julgado naquele lugar mesmo, ou em Jerusalém, talvez ele já tenha sido morto,
né? Nós refletíamos ontem, né? Quando a gente obedece a Deus, né? Mesmo que pareça ruim, é melhor. Deus sabe o que fala, Deus sabe o que pede, Deus sabe o que nos sugere, não é? E Ele quer sempre o melhor para nós. Então, hoje é a chegada de Paulo em Roma. Então, chegando em Roma, ele ele recebe a permissão para morar numa casa particular e tinha um soldado que o vigiava. Aí passaram 3 dias, ele convocou os judeus daquele lugar para poder se explicar, né? E ele vai se explicar para os judeus. Olha, irmãos, eu não fiz nada contra o nosso povo. Eu não fiz nada, né? Mas eu vim de Jerusalém como prisioneiro e fui entregue nas mãos dos romanos, né? E interrogado pelos romanos no tribunal, os romanos não acharam nenhum motivo para me matar, né? Nenhum motivo. Eles queriam me soltar, mas os judeus, olha só, os judeus se opuseram. E aí eu fui obrigado a apelar para o imperador romano, né? Mas eu não tive intenção nenhuma de acusar a minha nação. Moral da história para a gente colocar na vida da gente. Nós vemos aqui que os próprios conterrâneos de Paulo estavam tentando prejudicá-lo. Os romanos estavam tentando soltá-lo. E os judeus se recusaram, porque queriam que Paulo ficasse preso. Ou fosse martirizado, morto, enfim. O que a gente pode colocar na vida da gente? Porque às vezes nós entramos também em algumas decepções com aqueles que são tão próximos de nós, né? Isso vale para dentro da família, isso vale na igreja, né? E acontece, minha gente, né? Dando testemunho a vocês, esses últimos dias, experimentei um pouco isso, né? Uma pessoa que era para estar me apoiando em algumas coisas, né? Me ajudando, a pessoa se voltou, por infantilidade, a me criticar, enfim, a falar coisas, a fofoca. Isso acontece com todo mundo, né? Isso acontece. E são pessoas próximas, né? Olha, Paulo está dizendo aos judeus, olha, foram os judeus que queriam que eu ficasse preso, os romanos queriam me soltar, eu tive que apelar para o imperador porque os judeus queriam que eu ficasse preso e fosse até morto. Então, para nós, é um alerta da palavra de Deus, né? Para que quando isso acontecer com a gente, seja no âmbito familiar, no âmbito eclesial, ou nas relações às nossas amizades, enfim, que nós não nos escandalizemos e não nos vejamos numa situação assim de profundo lamento, pesar, tristeza. Ou seja, acontece. E vida que segue. É uma palavra que, esse primeiro ponto que a palavra fala diretamente da nossa vida, parece uma coisa muito óbvia, minha gente. Mas é uma coisa que às vezes nos desconcerta, nos surpreende. E parece que a gente perde o chão, né? Nossa, eu não esperava isso daquela pessoa, né? Podia ser diferente, por que tem que ser desse jeito? Sabe esse tipo de situação, de frases que sai? Ou seja, minha gente, a gente não pode mandar nos sentimentos e nas ações do outro. Se o outro é pequeno espiritualmente, a ponto de nos provocar de prejuízo, nós não podemos mudar isso no outro, porque cada um muda o que quer. O que nos cabe? Primeiro, ficar atento com os outros, né? Depois, procurar vigiar em quem confiar, né? Confie na pessoa certa, né? E
depois, todo mundo erra e todo mundo é frágil. Não entre numa situação assim de surpresa ou de decepção profunda. Acontece. Então, a primeira lição que a palavra de hoje, que Paulo, o jeito que o texto foi composto, assim, dá a impressão que ele ficou ressentido com os próprios conterrâneos dele, né? Os próprios judeus que fizeram de tudo para que ele fosse preso e castigado, né? E, de modo que ele teve que apelar para o imperador romano. Mas ele fala no finalzinho do versículo 19: mesmo apelando para o imperador romano, eu nunca tive a intenção de acusar a minha nação. Vai acontecer, minha gente, hora ou outra. A gente querendo fazer o bem, a gente querendo evitar a confusão, a gente querendo viver de maneira benevolente, e ainda assim as pessoas vão interpretar mal, ainda assim as pessoas vão se voltar contra nós, ainda assim as pessoas vão fazer de tudo para nos atingir, né? E aconteceu com Paulo, ele ficou chateado, com certeza, ele não tinha intenção nenhuma de prejudicar a nação dele. Isso acontece com todos nós, né? E aí ele diz assim: olha, eu estou carregando essas algemas por causa da esperança de Israel, né? E o texto termina dizendo que Paulo, ele morou numa casa alugada e ele recebia todas as pessoas que queriam falar com ele, e ele evangelizava sem obstáculos e com toda coragem. Ele ensinava as coisas que se referiam a Jesus Cristo. Então, um texto muito bonito. Olha, minha gente, se Paulo não tivesse obedecido a Deus e tivesse preferido ser julgado lá em Jerusalém mesmo, talvez ele nem estaria evangelizando, estaria morto já. Para a gente perceber, olha aqui o fruto da obediência. E o fruto da obediência é a felicidade, né? O fruto da obediência é a realização perfeita, a realização plena. Então, um texto muito bonito, né? E aqui, Paulo vai evangelizar muita gente, muitos romanos, né? Então, para a gente ir percebendo como que Deus faz bem todas as coisas. Deus faz bem todas as coisas, né? Mas Paulo ficou preso 2 anos, ele ficou preso, enfim, pois é, valeu a pena. Agora ele está anunciando o evangelho e a palavra de Jesus está sendo semeada nos corações dos romanos nesse momento. Então, uma palavra muito bonita hoje, né? Essa experiência de obediência, por primeiro, do apóstolo Paulo, e também uma experiência de fortaleza, né? Nada abalou esse homem, nada o fez parar, nem as decepções com pessoas, com judeus que eram da mesma raça, da mesma religião, nada o desanimou e o parou. Então, a gente olha para a vida da gente, né? Quantas vezes a gente quer parar na metade, a gente se decepciona com pessoas, com um ou outro, e a gente quer largar tudo, a gente não quer mais saber. E Paulo não. Ele foi adiante, mesmo com esses sentimentos, ele foi adiante, cumpriu a sua missão. Então, que nós recebamos esse exemplo tão bonito, esse testemunho tão bonito, e que nós possamos também dar testemunho na nossa própria vida, nos nossos relacionamentos, um testemunho de pessoas que têm que experiência com Jesus Cristo e que por isso vive de maneira perfeita nas suas relações o amor que vem de Deus, o amor verdadeiro que vem de Deus, né?
a esperança verdadeira, né? E a fé verdadeira. Que a palavra de hoje nos ajude, queridos. Olha só, minha gente, sábado, hoje, dia 7 de junho, primeiro sábado desse mês abençoado de junho, nós consagramos, né? Sempre no primeiro sábado, a nossa vida, a nossa história, a nossa família, a proteção e a oração materna da Virgem Maria. Então, hoje nos recomendemos a sua intercessão, consagrando tudo que temos, somos, nossos trabalhos, estudos, nossa vida, família, os desafios também da nossa caminhada, né? Então, desejo a vocês um excelente fim de semana, né? Amanhã é domingo, amanhã nós não temos esse programa Reflexão Diária, tá? Mas amanhã será gravada a homilia dominical, que será postada. Assistam a homilia por completo. Não sei se vai ser postada amanhã ou na segunda-feira, enfim. Mas assistam a homilia dominical, muito importante acompanharmos a sequência, né? Então nós retomamos esse programa Reflexão Diária na próxima segunda-feira. E é uma alegria sempre nos encontrarmos virtualmente, tá bom? Aproveite a família, os amigos, né? Aproveite para celebrar, para festejar, para brindar a vida, né? O tempo está passando muito depressa, né, minha gente? Muito depressa, muito depressa. Que Deus abençoe a todos vocês, com muita força e coragem. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.